Salve, salve, CACDista! Bem-vinda, bem-vindo ao podcast DEG. Nesta edição, que contempla as notícias ocorridas entre os dias 2 e 9 de agosto, a gente conta o que está por trás da crise diplomática entre Brasil e Nicarágua, que resultou na expulsão do embaixador brasileiro em Manágua e da embaixadora nicaragüense em Brasília. Ainda sobre a América Latina, falaremos dos desdobramentos das eleições na Venezuela e da visita do presidente Lula ao Chile. Crise política em Bangladesh. Após uma forte onda de protestos, a primeira-ministra renunciou e deixou o país. Tem mais notícia de Brasil. A brasileira Letícia Carvalho é a primeira mulher e a primeira latino-americana a assumir o cargo de secretária-geral da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. E a gente também fala da aprovação da Convenção das Nações Unidas contra Crimes Cibernéticos. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando da crise diplomática entre Brasil e Nicarágua. Na quarta-feira, dia 7, a Nicarágua determinou a expulsão do embaixador brasileiro no país, Breno Souza da Costa. O motivo? O Brasil não enviou representantes para as celebrações em julho dos 45 anos da Revolução Sandinista. O presidente nicaragüense, Daniel Ortega, é um ex-guerrilheiro do movimento sandinista. Segundo o Itamaraty, o embaixador brasileiro, Breno Souza da Costa, deixou a Nicarágua na noite do dia 8 de agosto. Com base no princípio da reciprocidade, o governo brasileiro decidiu também retirar a embaixadora da Nicarágua em Brasília. Também, de acordo com o Itamaraty, o embaixador brasileiro não foi ao evento da Revolução Sandinista por conta do congelamento das relações diplomáticas entre os dois países. O governo Lula decidiu congelar as relações por um período de 1 ano em retaliação à prisão de padres e bispos no país. Então vamos voltar ao tempo para explicar melhor as origens dessa crise. Em 2022, o governo de Daniel Ortega iniciou uma ofensiva contra a Igreja Católica do país, confiscando imóveis, dissolvendo ordens jesuítas e prendendo padres e bispos que denunciavam a guinada autoritária de Daniel Ortega. O Brasil tentava atuar como mediador entre o Vaticano e a Nicarágua e pedia ao governo nicaragüense que soltasse bispos presos no país desde 2022. Segundo o índice V-Dem, que mede o status das democracias do mundo, a Nicarágua é uma autocracia. O presidente Daniel Ortega foi reeleito por 4º mandato em 2021 em eleições apontadas por diversos países como nem justas nem livres. Ortega é um ex-guerrilheiro de um movimento de esquerda dos anos 70 conhecido como sandinista. Ele também governou o país nos anos 80, depois que seu partido, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, derrubou em 79 o ditador Anastácio Somoza. A derrubada de Somoza é conhecida como a Revolução Sandinista. Os sandinistas governaram a Nicarágua até 1990, quando foram derrotados na eleição presidencial realizada no país. Depois, voltaram ao poder com Daniel Ortega, em 2007. Agora falamos de Venezuela. O impasse continua depois das eleições que, segundo a autoridade eleitoral do país, o CNE, foi vencida pelo atual presidente Nicolás Maduro, em um resultado controverso que tem sido questionado por grande parte da comunidade internacional. Isso porque o CNE, que é controlado pelo regime de Maduro, declarou o resultado das eleições com base em 80% das urnas apuradas, afirmando que Maduro obteve 51% dos votos contra 44% de Edmundo González, seu principal adversário. E o CNE também não apresentou as atas eleitorais comprovando essa vitória. Ainda na semana passada, o Centro Carter, um dos poucos observadores internacionais do processo eleitoral na Venezuela, afirmou que a eleição não atendeu aos padrões de imparcialidade democrática. E nesta quinta, dia 9, o órgão disse que as atas eleitorais coletadas pela oposição são consistentes e que, de acordo com essas atas, o candidato opositor, Edmundo González, venceu de maneira clara e por uma margem intransponível. Assim, o Centro Carter garantiu que não há dúvidas da vitória real da oposição. Em depoimento ao jornal Folha de São Paulo, o órgão disse que o poder eleitoral na Venezuela não é imparcial e não agiu de maneira independente. Diversas organizações internacionais e representações diplomáticas cobraram uma auditoria do resultado e a divulgação dos dados totais das urnas.
O governo de Maduro afirmou que ainda não apresentou as atas porque o sistema eleitoral da Venezuela foi alvo de um ataque cibernético, mas o Centro Carter também declarou que não há evidências sobre isso. Edmundo Gonzalez chegou a se autoproclamar presidente eleito, mas a medida é simbólica porque quem tem poder legal de proclamar um novo presidente é o CNE. Argentina, Uruguai, Costa Rica, Equador e Panamá já declararam que reconhece Edmundo Gonzalez como o vencedor das eleições. O Chile se limitou a dizer que não reconhece Nicolás Maduro como presidente legítimo. Já Brasil, Colômbia e México mantêm uma postura ainda mais cautelosa. Os ministros das relações exteriores dos três países se reuniram de maneira virtual no dia 7 para continuar dialogando sobre a situação na Venezuela. Consideraram fundamental a apresentação pelo CNE dos resultados das eleições e reafirmaram a conveniência de que se permita a verificação imparcial dos resultados, respeitando o princípio fundamental da soberania popular. Eles reiteraram, numa declaração conjunta, o chamado aos atores políticos e sociais do país para que exerçam a máxima cautela e moderação em manifestações e eventos públicos e às forças de segurança do país, para que garantam o pleno exercício desse direito democrático dentro dos limites da lei. Também anunciaram que continuarão a manter conversas de alto nível e enfatizaram sua convicção e confiança de que as soluções da situação atual devem surgir da Venezuela. Nesse sentido, os três países reiteraram sua disposição de apoiar os esforços de diálogo e busca de entendimentos que contribuam à estabilidade política e à democracia no país. Ainda falando de América do Sul, entre os dias 5 e 6 de agosto, o presidente Lula realizou visita de Estado ao Chile, a convite do presidente chileno Gabriel Boric. Após o encontro, os dois líderes emitiram uma declaração conjunta. Entre os destaques estão o estabelecimento do dia 22 de abril como o Dia da Amizade Brasil-Chile, já que foi nesse dia, há 188 anos, que os dois países estabeleceram relações. E também nesse dia, em 1963, que o presidente João Goulart realizou a primeira visita de um presidente brasileiro ao Chile. Na declaração também foi relançada a Comissão Bilateral Chile-Brasil após 15 anos de sua criação. No último dia da visita oficial ao Chile, o presidente Lula participou do lançamento da pedra fundamental do Centro Espacial Nacional em Santiago, ao lado do presidente Gabriel Boric. Na cerimônia, os governos brasileiro e chileno firmaram um memorando de entendimento sobre cooperação em atividades espaciais para fins pacíficos. Ao todo, os dois países assinaram 18 atos internacionais, entre memorandos, declarações e outros instrumentos, e todos eles estão disponíveis no site do MRE. A gente destacou alguns, como um novo tratado de extradição, um acordo por estabelecimento recíproco de carteiras de habilitação, um memorando de entendimento sobre cooperação em temas de gênero, em temas consulares de imigração, outro sobre cooperação técnica agropecuária, outro sobre direitos humanos, outro sobre segurança cibernética e por aí vai. Também foi assinada uma carta de intenções para cooperação bilateral em cuidados, a redução da desigualdade e a luta contra a fome e a pobreza, uma grande prioridade do governo Lula. O Brasil é o maior investidor latino-americano no Chile e o principal destino dos investimentos chilenos no mundo. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile, enquanto o Chile é o sexto maior mercado para as exportações brasileiras. Agora vamos à Ásia para falar da crise política em Bangladesh. Na segunda-feira, dia 5, a primeira-ministra do país, Sheikh Hasina, renunciou e fugiu do país em meio a uma forte onda de protestos. Esses protestos começaram no início de julho, primeiro como um movimento estudantil contra um sistema de cotas para funcionários, mas evoluiu para uma mobilização mais ampla contra o governo. Hasina estava no poder há 15 anos, mas o seu quarto mandato como primeira-ministra, que começou em janeiro deste ano, foi marcado pelo boicote da oposição às eleições, que denunciou essas eleições como nem livres nem justas. Desde o início das mobilizações, centenas de pessoas morreram. Na segunda-feira, os distúrbios e confrontos deixaram pelo menos 122 mortos e, apesar de a situação ter se tornado menos tensa nesta terça, com a reabertura do comércio e o levantamento de um toque de recolher, houve o registro de 10 mortes.
No final da segunda-feira, o chefe de Estado de Bangladesh ordenou a libertação das pessoas detidas durante as manifestações e da principal rival política de Hasina, uma ex-primeira-ministra que esteve anos em prisão domiciliar. O exército também reestruturou a cúpula militar e destituiu altos comandantes considerados próximos da ex-primeira-ministra. Nesta terça, o presidente de Bangladesh também anunciou a dissolução do parlamento, outra das principais exigências dos estudantes, compartilhada com a principal formação de oposição, que é o Partido Nacionalista de Bangladesh. Quem foi escolhido para assumir um governo interino foi Muhammad Yunus. A escolha dele foi uma exigência dos líderes estudantis que comandaram os protestos. Nesta quinta-feira, dia 8, ele prestou juramento e assumiu oficialmente o comando do governo de transição. Yunus é o fundador do Grameen Bank, uma instituição criada para conceder crédito a pessoas de baixa renda, especialmente as mulheres. Yunus foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006 e é conhecido por ter tirado milhões de pessoas da pobreza através da concessão de microcréditos, uma iniciativa pela qual ele também recebeu, em 1988, o Prêmio Príncipe de Astúrias da Concórdia. E agora falamos mais um pouco de Brasil. Na sexta passada, dia 2, a oceanógrafa brasileira Letícia Carvalho venceu a eleição para cargo de secretária-geral da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, ISA na sigla em inglês. A autoridade é uma agência da ONU que está à frente das discussões sobre a controversa mineração em alto mar. Letícia Carvalho será a primeira mulher cientista e latino-americana a ocupar o cargo. A oceanógrafa brasileira acumula 26 anos de experiência em cargos executivos na administração pública brasileira e em organismos multilaterais. Atualmente, ela é coordenadora principal do ramo marinho e de água doce do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em Nairobi. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos foi estabelecida pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, também chamada de Convenção de Montego Bay ou UNCLOS. A organização tem como mandato a gestão dos recursos dos fundos marinhos além das jurisdições nacionais, que são considerados patrimônio comum da humanidade. Sua sede fica em Kingston, na Jamaica. A autoridade também atua na promoção da cooperação internacional, pesquisa científica e transferência de tecnologia nos campos de pesquisa e exploração mineral dos fundos marinhos internacionais. Letícia Carvalho cumprirá o mandato entre 2025 e 2028. Para fechar, vamos falar de multilateralismo. Na quinta-feira, dia 8, foi aprovado na sede da ONU em Nova York o texto da Convenção das Nações Unidas sobre Crimes Cibernéticos, fortalecimento da cooperação internacional para o combate a certos crimes cometidos por meio de sistemas de tecnologia da informação e comunicação e para o compartilhamento de provas eletrônicas de crimes graves. Sim, esse nome gigantesco é o nome da convenção, que é autoexplicativa. As negociações começaram em 2021. O Tratado de Alcance Universal estabelece a base normativa para a tipificação de crimes cibernéticos, inclusive o abuso sexual infantil por meio digital. O texto conta ainda com salvaguardas e garantias de proteção aos direitos humanos que devem balizar as atividades de enfrentamento a crimes cibernéticos. Segundo o Itamaraty, ao permitir a troca de provas eletrônicas, a Convenção constituirá importante instrumento de cooperação internacional para fortalecer o combate a crimes e a proteção às vítimas. O Brasil atuou como vice-presidente do Comitê Negociador da Convenção e teve papel de destaque na construção de consensos. Também, de acordo com o Itamaraty, a aprovação da Convenção por consenso é importante mostra da capacidade das Nações Unidas de promover a cooperação entre os Estados-membros para o enfrentamento de desafios comuns. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.